Recentemente houve uma descoberta arqueológica na China incrível. Foram achados supostos fósseis de gigantes, datados de cerca de 5.000 anos, atribuídos à cultura Longshan, uma sociedade neolítica do Rio Amarelo. Iniciado em 2016, o estudo sugere que a estatura extraordinária desse povo devia-se à sua nutrição farta. Essa descoberta remete aos Nefilins, seres misteriosos da antiguidade. Descritos na Bíblia como gigantes, os Nefilins são frequentemente comparados a heróis antediluvianos, notórios por sua malevolência e desafio às ordens divinas. O termo Nefilins parece originar-se do hebraico nafal, que significa cair ou derrubar, aludindo a seres caídos ou perdidos. Esses gigantes, imaginados com até 9 côvados de altura, seriam semelhantes aos semideuses da mitologia grega, como Héracles e Aquiles, ou ao herói sumério Gilgamesh, parte deus, parte mortal. O debate sobre os Nefilins é intenso e diversificado, com várias teorias circulando entre pesquisadores e teólogos. A teoria mais prevalente, apoiada por figuras como John Fleming e Sr. Millan, propõe que os Nefilins eram uma raça híbrida, filhos de anjos que se uniram a mulheres humanas. Essa interpretação encontra respaldo em passagens bíblicas como o livro de Judas, 1 versículo 6, e Apocalipse 20, e é corroborada pela descrição detalhada em Gênesis 6, versículo 1 a 5. Outra hipótese, defendida por pensadores como Agostinho e Scott Fields, sugere que os filhos de Deus mencionados na Bíblia referem-se a linhagens fiéis a Deus, como descendentes de Sete, que se uniram às descendentes rebeldes de Caim. Esta visão é apoiada por versículos como Hebreus, 1 versículo 14 e Mateus 22, versículo 30, que indicam a natureza espiritual dos anjos e a sua incapacidade de terem desejos sexuais. A existência de gigantes é mencionada em outras passagens bíblicas, como em Números, onde os espiões de Israel descrevem a terra de Canaã habitada por gigantes. Alguns estudiosos interpretam Nefilins, metaforicamente, como homens de grande força e poder, enquanto outros exploram a ideia de uma experiência genética angelical. A hipótese de que os filhos de Deus seriam descendentes de Adão e as filhas dos homens pertenceriam a uma linhagem inferior, como os neandertais, também é considerada. Estima-se que cerca de 4% do DNA humano moderno tenha origem neandertal. Embora haja relatos de fósseis maiores que os padrões humanos atuais, a ciência ainda não confirmou a existência de gigantes como os Nefilins. Essas intrigantes teorias sobre os Nefilins têm inspirado documentários, filmes e até uma série no History Channel, Em Busca de Gigantes. Adentrando mais profundamente na saga dos Nefilins, encontramos na literatura apócrifa, como o livro de Enoque, referências ampliadas a essas figuras gigantescas. O livro de Enoque, embora não seja parte do cânone bíblico tradicional, fornece uma narrativa detalhada sobre a descendência dos anjos caídos. Essa obra descreve como os anjos, conhecidos como vigilantes, desceram à terra e geraram os Nefilins através de uniões com mulheres humanas. Este relato ressalta o caráter transgressor dos vigilantes e a natureza híbrida e perturbadora de sua prole. Outro aspecto digno de nota é a possível conexão entre os Nefilins e outras figuras gigantescas mencionadas na Bíblia, como Golias, o adversário de Davi. Em Samuel 1, versículo 17, Golias é descrito como um gigante de 6 côvados e 1 palmo de altura, o que alimenta especulações de que ele poderia ser um descendente dos Nefilins. Esta teoria é reforçada pela presença de outros gigantes na região de Canaã, como os descendentes de Anak, citados em Números 13, versículo 33. No campo da arqueologia bíblica, há um debate contínuo sobre a existência física de tais gigantes. Enquanto alguns argumentam que a falta de evidência arqueológica sólida para tais seres sugere uma interpretação metafórica ou simbólica dos textos, outros acreditam que as descobertas futuras podem revelar mais sobre a realidade histórica dessas figuras. A questão dos Nefilins também é abordada no contexto do plano redentor de Deus. Alguns teólogos argumentam que a presença dos Nefilins e a corrupção generalizada da humanidade foram fatores-chave que levaram Deus a enviar o dilúvio, conforme descrito em Gênesis 6.
Esta interpretação destaca a gravidade da transgressão dos anjos e seu impacto na integridade da criação de Deus. Na tradição judaica, o Talmud e outros textos rabínicos discutem os nefilins, frequentemente com interpretações variadas. Em algumas dessas fontes, os nefilins são vistos como seres de grande sabedoria e poder, mas cuja existência desafiava a ordem natural estabelecida por Deus. Essas interpretações refletem a complexidade e a multiplicidade de perspectivas sobre esses seres enigmáticos nas diferentes tradições religiosas. A figura dos nefilins continua a capturar a imaginação popular e teológica, servindo como um lembrete da natureza complexa e muitas vezes misteriosa dos textos bíblicos. Seja como seres híbridos gerados por anjos rebeldes, gigantes míticos ou metáforas para corrupção e violência, os nefilins permanecem como um tema fascinante e debatido na história da interpretação bíblica. Depois de analisarmos tudo isso, imagina só, fósseis de gigantes datados de 5.000 anos. Isso nos faz pensar, não é mesmo? Seriam eles os nefilins mencionados na Bíblia, aqueles seres misteriosos e gigantescos? A cultura Longshan, da qual esses fósseis são atribuídos, era conhecida por sua nutrição farta. Isso poderia explicar a estatura extraordinária dessas pessoas? Agora vamos falar sobre os nefilins, descritos na Bíblia como gigantes. Eles são comparados a heróis míticos, como Héracles e Aquiles, ou Gilgamesh, o herói sumério. Curioso, não acha? Por que será que tantas culturas antigas têm histórias de gigantes? Será que esses gigantes realmente existiram ou são apenas metáforas para algo mais? No campo teológico, há várias teorias sobre os nefilins. Alguns acreditam que eles eram filhos de anjos e mulheres humanas. Já parou para pensar sobre isso? Anjos se unindo a humanos. Como isso se alinha com as crenças sobre anjos e sua natureza espiritual? Outra teoria é que os nefilins eram descendentes das linhagens fiéis a Deus e das rebeldes. Isso nos faz refletir sobre a natureza dos relacionamentos e uniões naquela época. Como você interpreta essas uniões entre diferentes linhagens na história antiga? E não podemos esquecer da arqueologia bíblica. A falta de evidência física sólida para os gigantes nos textos bíblicos é um debate em aberto. Você acha que um dia poderemos encontrar evidências arqueológicas desses seres gigantes? Vamos pensar sobre o papel dos nefilins no plano divino. Alguns teólogos sugerem que eles foram uma das razões para o dilúvio bíblico. Essa ideia nos desafia a pensar sobre a moralidade e a ética naquela época. E aí, o que você acha de tudo isso? Os nefilins eram seres reais, metáforas ou algo completamente diferente? Essa descoberta na China nos ajuda a compreender melhor essas histórias antigas? Vamos continuar explorando juntos essa jornada intrigante pelo passado misterioso da humanidade. Queremos expressar nosso profundo agradecimento por ter assistido a este vídeo. Se você gostou do conteúdo e deseja ver mais como este, não esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar atualizado. Além disso, adoraríamos ouvir sua opinião. Por favor, deixe um comentário abaixo compartilhando suas ideias, perguntas ou experiências relacionadas ao tema. Seus comentários são muito valiosos para nós e ajudam a melhorar nosso conteúdo. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.